Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão escutando bem? Do nada, uma live surpresa aqui, ideia da nutricionista, aqui no Instagram da Tecure, para ajudar vocês um pouquinho falando sobre alimentação não inflamatória, porque nada sustenta, né, uma suplementação se você não tiver uma alimentação não inflamatória. E as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, o que comer, quais os alimentos retirar da minha alimentação, principalmente nessa região que a gente mora, né? Tem muitos alimentos que são tidos como saudáveis, mas quando a doença já está instalada, esses alimentos pró-inflamatórios vão piorar toda a sintomatologia. Então, a gente começa num processo de desinflamação com a alimentação, né? Mais a suplementação. Deixa eu chamar aqui, convidar a Aline. Agora eu não sei onde é que aperta para convidar. E aí vocês vão ter um pouquinho dessas orientações, tá? Quais são os alimentos inflamatórios, o que retirar, quais as opções. Montar, tipo, um programa nutricional para ajudar vocês nesse início de suplementação aí. Já encaminhei essa live aí para as pessoas. Já curta aí para a gente conseguir ajudar mais e mais pessoas. Deixa eu ver como é que... Aceitar. Aceitei. Aceitar. Pronto. Vou entrar aqui agora para a gente conversar um pouquinho com vocês. Olá, 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 boa Cheguei! noite. Gente, eu tô num consultório, ela tá no consultório do lado, tá? Você tá me escutando bem, Aline? Tô escutando. E aí, já começamos aí a falar Eu dei uma sobre alimentação introduçãozinha não falando que inflamatória. não tem quem sustente uma suplementação quem está com alimentação inflamatória, né? Então tem que ser um conjunto. A gente precisa desinflamar nosso organismo, que vem com a alimentação não inflamatória, mais a suplementação nutricional, que é o que vai fazer com que a gente realmente tenha qualidade de vida. Existem os suplementos que são os suplementos básicos e necessários que todo mundo deveria suplementar. Eu falei isso em live. Então, quando a doença está instalada ou quando você não tem qualidade de vida, existem alimentos pró-inflamatórios que vão piorar muito a sintomatologia do paciente. E eu vejo que tem muita dificuldade, né? Muitas pessoas com dificuldade em saber quais são os alimentos inflamatórios, o que pode comer, o que não pode comer no início do tratamento, no início da desinflamação do organismo do paciente. E aí é com você, minha amiga Aline. Você especificou alguma doença? Não, a É gente só vai sobre falar assim os alimentos que a fibromialgia, um gente precisa tema, ou retirar sobre... no paciente que tem fibromialgia, que tem doença autoimune, que tem doença crônica, né? No início do tratamento, eu estou começando a suplementar agora. Quais os alimentos nesse início, nessa primeira fase que a gente precisa retirar, né? E aí eu falei para eles que a gente meio que vai fazer um mapinha nutricional, uma orientação nutricional para eles tentarem seguir em casa. Então pega aí uma folhinha, um papel para vocês entenderem mais ou menos. Porque assim, Aline, eu falei, principalmente, eu estou na Paraíba, né? Nós estamos na Paraíba. Então tem muito tabu nutricional, tem muita coisa que a gente come acreditando que é saudável e na verdade não é. Tem muita coisa que é embutida, tem muita coisa que é industrializada, que é tida como saudável, que está lá diet, light, integral, e o paciente que está totalmente inflamado, consumindo esses alimentos, acreditando que está fazendo uma alimentação saudável e só está piorando todo o quadro, né?
Então, aí, Aline, no paciente que tem fibromialgia, que tem doença autoimune, quais são os alimentos que ele não pode consumir até a remissão ou até o controle total dos sintomas? Então, inclusive, teve post essa semana falando sobre isso, justamente, né? Você até curtiu lá, onde eu falei sobre a importância de você não fazer a suplementação da forma adequada, fazer a suplementação com os suplementos que a gente possa confiar, de qualidade, mas sem descuidar da parte da alimentação, sem tirar essa responsabilidade, né, de ter uma alimentação adequada, apropriada, para poder ter uma remissão, tanto da fibromialgia como das doenças autoimunes. O que que acontece? O que é que vai fazer com que esses alimentos sejam inflamatórios? Primeiro, a gente desmistificar isso, porque todo mundo acha que você é terrorista, está falando que tal alimento é inflamatório, está falando que o leite é inflamatório. Por que que o leite é inflamatório? Gente, a maioria dessas pessoas que chega aqui no consultório para a gente, que tá com esse quadro ou de doença autoimune, ou de fibromialgia, ou de doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, todas essas são doenças relacionadas ao intestino que não está funcionando bem, tá? Todas, não tem exceção. E para que a gente consiga sair desse quadro e recuperar a saúde intestinal do paciente, existem alguns alimentos que realmente eles vão causar inflamação. Por quê? O que é o intestino? Vamos pensar aqui, é um tubinho, tá? Que a gente começa, nosso sistema digestório, ele começa aqui na boca, tem esse tubinho que vai chegando aqui no estômago e depois ele vai seguindo, vira ali o intestino. O intestino, ele é como se fosse uma peneirinha bem fininha, tá? E nessa peneirinha só pode passar os nutrientes para a corrente sanguínea. Não pode passar toxina, não pode passar nenhuma macromolécula. Por exemplo, as proteínas que estão presentes ali no leite, que a gente chama de grupo das caseínas, que são macromoléculas difíceis de serem digeridas, de serem quebradas. E quando passam por essa peneirinha do intestino para a corrente sanguínea, geram inflamação. Teu corpo, ele interpreta de uma forma ali, o que está entrando aqui que eu não reconheço como nutriente? Então, eu vou atacar. Então, isso faz com que o teu sistema imunológico seja hiperativado e gera esse processo inflamatório. É importante explicar isso porque as pessoas acham que a gente está simplesmente classificando os alimentos como inflamatórios de uma forma aleatória, quando não é, tá? Então, da mesma forma, o glúten, pessoas que têm hipersensibilidade ao glúten, acontece o mesmo processo inflamatório. Então, para a gente ter um começo aí, uma remissão dessas doenças, realmente se faz necessário afastar esses alimentos que geram inflamação. Então, primeiro, a gente sempre fala, farinha de trigo, leite e derivados, para a maioria das pessoas que não estão digerindo bem, vai ser prejudicial na primeira fase. Alimentos que são processados, né? Alimentos super processados, alimentos industrializados, na maioria, que são cheios de aditivos e basicamente é o que a gente vai evitar nessa fase. E aí, quais são os alimentos que vão entrar? Aline, eu não vou poder comer nada. Aí já começa aquela choradeira, né? Aline, eu não vou comer nada, não vou comer nada. Então, vamos dar exemplos para o pessoal ficar mais tranquilo aí, Ricardo. Você acha que é melhor, de uma forma mais prática, dar exemplos de alimentos? Que, assim, a doença já está instalada. Sempre total dos sintomas. Essa parte nutricional, essa adaptação nutricional no início para combater a inflamação, para combater os estressores que existem há muito tempo no seu organismo, esse plano alimentar e essa parte nutricional não é que você vai seguir para o resto da sua vida. O que a gente está tentando é a gente desinflamar seu organismo e aumentar a sua imunidade. E a parte nutricional é de extrema importância nesse início. Porque, às vezes, o problema não é mais o alimento, e sim o processo inflamatório crônico que já existe no seu corpo há muito tempo. Então, não adianta, eu estou iniciando um tratamento com a suplementação. Eu vou passar a semana todinha certinho, no final de semana eu vou comer glúten, eu vou comer açúcar, eu vou comer leite. Não deu tempo para desinflamar. A gente tem que passar por esse processo. A gente tem que se adaptar nesse processo nutricional, que é, no mínimo, 60 dias
de desinflamação. É o que acontece aqui na minha clínica, é o que a Aline passa. Então, nesse processo de desinflamação, são 60 dias para reparar os traumas, para desinflamar seu organismo, e a gente tem que passar esses 60 dias sem esses alimentos inflamatórios, pró-inflamatórios, e aí, lá na frente, quando sua imunidade, quando seu corpo estiver desinflamado, quando você consumir algum desses alimentos que são inflamatórios, você não vai ter sintomatologia, porque seu corpo já está desinflamado. É como assim, meu corpo muito inflamado, eu consumo um alimento pró-inflamatório ou que tem inflamação, vai piorar tudo. E vocês não dão tempo de desinflamar seu corpo. E esse tempo aí, no mínimo, são 60 dias nessa parte nutricional. Então, retirar o glúten, o leite, o queijo, o enlatado, o embutido. E as pessoas ficam perturbadas, né? Sabendo... Porque não tem essa malícia alimentar, essa maturidade alimentar de saber o que vai comer. Por isso que a gente está fazendo essa live aqui, para a Aline ajudar um pouquinho a vocês, tá? Estou tirando esses alimentos, mas o que é que eu posso consumir? E aí é com você, Aline. Antes, vou dizer aí para o pessoal que gosta de nos acompanhar, que gosta das nossas lives, do nosso conteúdo, já mandar a setinha aí para o amigo, tá? Vocês estão com essa responsabilidade de mandar essa setinha aí para o amigo que vocês querem também que tenham qualidade de vida, que tenham saúde. Então, já compartilha aí para a gente ter um alcance maior e continuar com as lives. Então, vamos dar um exemplo aqui de um café da manhã? Tem muita gente que se questiona também se deveria tomar café da manhã. Ah, eu não gosto de tomar café da manhã. Vamos lembrar que você não é obrigado a tomar café da manhã. Assim como você também não é obrigado a fazer 6 refeições por dia. Porém, quando você está em tratamento e buscando a remissão de uma doença, você tem que pensar nas refeições como sendo uma terapia nutricional. Então, você está reparando o seu corpo, então você precisa se preocupar muito mais com a qualidade que você está comendo do que com essas contas de refeições. Então, vamos dar exemplo de café da manhã? Omelete é o primeiro. Porque realmente, ou ovos mexidos, ovos cozidos, e aí muita gente me pergunta, Aline, qual é a gordura que eu vou usar? Se eu não posso... Primeiro, retira óleos refinados da sua vida, tá? Então, aqueles óleos de prateleira de supermercado que são super inflamatórios, principalmente retira, o de girassol. Esquece que eles existem. Então, vou dar exemplos de gorduras. Todos, né, Ricardo? Aqueles de supermercado refinados, que passam por processo de refinamento, são extremamente inflamatórios. Então, qual é a gordura que você pode usar ali para um preparo de um ovo, por exemplo, mexido, que é super saudável? Você pode usar o azeite de oliva, que não tem essa história de colocar na frigideira e se transformar em água, ou em óleo de refinado. O pessoal fala isso é totalmente mito. Pode usar sim. Lembrando que todas as gorduras devem ser utilizadas em temperatura média para baixa, não hiperaquecer as gorduras, porque realmente nenhuma gordura ela deve ser hiperaquecida e já se tornaria uma fritura, que também não é saudável. Então, vou preparar os ovinhos ali mexidos. Unta a tua frigideira ali com azeite de oliva ou com a manteiga ghee, que Aline, mas é derivada do leite. Só que a manteiga, gente, o leite ele é um alimento bem complexo, tá? Ele tem a parte das vitaminas, tem a parte dos minerais, que é interessante, tem a parte das proteínas, que aí é onde pega mais, que é geralmente o que gera mais inflamação. O açúcar, que é a lactose, que também vai gerar processo inflamatório, mas a gordura do leite, ela não gera inflamação, tá? Então, a manteiga ghee pode sim ser utilizada sem problema nenhum. Então, pode untar com manteiga ghee para fazer seus ovos mexidos, pode usar o óleo de coco, pode usar banha de porco, que é uma gordura natural, não tem problema nenhum, tá? Então, gorduras naturais podem ser utilizadas sem problema. A gordura ela não é a vilã, tá? Como muita gente sai pregando aí. Ah, porque é gordura, vai fazer subir meu colesterol, vai acabar com a minha saúde. Não. O que acaba com a sua saúde são os processados, são os alimentos industrializados, os aditivos, excesso de aditivos, de embutido, açúcar. Algo que a gente mais pega aqui, né, Ricardo? A gente com problemas relacionados ao excesso de carboidratos refinados que se transformam em açúcar e acaba com sua saúde. Mas o exemplo, vamos lá. Ovos mexidos. E aí você pode fazer, colocar
Inclusive o bacon, que é uma gordura natural, coloca uns pedacinhos de bacon, adoro bacon, Existe o então bacon coloca. Só orgânico, tenha né? cuidado com quantidade se você está querendo perder Orgânico que é peso, né? Porque realmente sensacional. é calórico. Mas Artesanal, é. artesanal, isso, tem um bacon orgânico artesanal, que não tem nenhum tipo de aditivo ali, então pode ser consumido sem problema algum, tá? Então, faz os ovos mexidos, coloca um baconzinho, coloca um franguinho desfiado, coloca uma sardinha. Aí vai me perguntar, Aline, sardinha enlatada. Não é muito legal a sardinha enlatada porque, por conta do alumínio, tá? Porque solta. Mas uma vez por semana, se você tem Aí entra aí a parte da detoxificação que precisa ser importante, porque contato com esses intoxicantes assim, do dia a dia a gente vai ter, mas a gente precisa minimizar e ter um sistema detoxificante eficiente. Então, pode usar uma vez na semana também a O sardinha, abacate. pode usar um franguinho desfiado, uma carninha desfiada, né? Ali no omelete. Ah, não sou enjoada, não gosto de consumir ovos. Tem aquelas receitinhas de pães, que também tem gente que é muito apegada a pão, né? Que não consegue viver sem um pão. Então, existem receitinhas hoje também sem leite, sem glúten, que também dá para você adaptar. O que eu sugiro? Que você não fique com uma mesma refeição todos os dias. Que você tente alternar para você fornecer mais nutrientes para o teu corpo e para que também evite, se é uma pessoa que tem uma tendência a ter hipersensibilidade alimentar, quanto mais você repete, quanto mais você insiste naquele alimento que às vezes não está te fazendo tão bem, mais você vai reagir, mais seu sistema imunológico vai ter uma tendência a ter uma alergia ou ter uma hipersensibilidade alimentar. Então, precisa rotacionar os alimentos também, tá? Então, as frutas, Aline, eu gosto de comer fruta pela manhã, não tem problema. Só que você vai, como eu já falei aqui muitas vezes nos meus stories aqui no Instagram, você tem que equilibrar. Aline, eu sou uma pessoa que não tem um problema com glicemia, minha glicemia tá ok, a minha insulina tá ok, não tenho resistência insulínica. Então, você vai fazer um equilíbrio ali das frutas. Optar por frutas de baixa carga glicêmica, principalmente se for consumir ali pela manhã, e frutas mais ricas em gordura. Então, você vai, por exemplo, se eu for comer igual eu gosto de banana, como uma banana mais verdosa, tá? Que tem um índice glicêmico mais baixo, ela tem mais amido resistente, então não vai subir tua glicemia, junto com o abacate. Parte uma fatia de abacate, aprende a comer o abacate, tá? In natura, escolhe bem o abacate. Tem muita gente que tem resistência à questão de paladar. O abacate antes in natura e hoje eu consigo comer e sinto o sabor do abacate. Outra forma de consumir o abacate muito interessante é você pondo um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite e uma pitadinha de sal integral. Que esse abacate ele fica mais saboroso, você sente um sabor melhor para quem gosta de comida mais salgadinha e não é aquele sabor puro. E você consegue ali comer ele fatiado, junto com a goiaba também é uma fruta de baixo índice glicêmico para quem gosta. Então tem que procurar essas frutas que têm uma carga glicêmica e um índice glicêmico mais baixo, E principalmente se aí, for consumir ali no café da manhã. E aí, junto com os Aline, tem ovinhos a mexidos, questão dos carboidratos que é complexos também que a gente pode usar, né? A batata doce, a macaxeira. exato. Isso, principalmente para quem está procurando aí, tem gente que fala, e chega aqui, né, Ricardo? É engraçado, eu falei até disso nessa semana. Tem gente que chega, a gente tem uma paciente, a gente não vou citar o nome, mas é uma paciente senhorinha que ela sempre chega aqui, ela fala, Aline, estou em tratamento, tive que retirar o glúten, tive que retirar lácteos, e tirou aqueles alimentos que a gente sabe que nem alimentos a gente não pode nem classificar como alimentos propriamente dito, são mais comfort food, né? Que é a gente biscoitinho, pão, biscoito, enfim. E aí ela reclama muito, toda vez que ela chega aqui, ela diz, Aline, eu perdi peso, aí começa aquela choradeira. Só que no plano alimentar dela, tem assim 2.500 calorias. Então eu coloco o quê? As raízes, eu coloco a macaxeira, coloco o inhame, coloco a batata doce. Só que aí essas pessoas que querem ganhar massa magra, eu estou num processo também de querer ganhar massa magra, eu não gosto de perder peso. Eu estou retirando aqui esses alimentos, mas eu não quero perder peso. Então você tem que aprender a comer comida de verdade, tá?
E aí não é porque você parou de comer pão, macarrão, biscoito, bolo, que você vai perder peso. Não, você não vai perder peso, desde que você consiga encaixar, por exemplo, as raízes, os tubérculos, batata doce, inhame, macaxeira, que aí você vai ter um aporte bom de carboidratos complexos e a gente vai conseguir fazer com que você desenvolva massa magra, mesmo no tratamento em que você precisa tirar esses alimentos mais inflamatórios, tá? Então, realmente ter disciplina, como eu falei nos stories, inclusive, essa semana. Então, o café da manhã também pode entrar as raízes, que, né, é tão comum aqui também na nossa região, no Nordeste, e as pessoas preferem comer pão, preferem comer biscoito, cuscuz, tapioca, que são alimentos, né, Ricardo, a gente fala sempre. Gente, tenham cuidado com o excesso de cuscuz e tapioca nessa primeira fase, principalmente para quem tem Lembrando que é sente nessa dores, primeira tá? fase, né, Tem dores Aline? musculares, pessoal que está Lembrando, não em é terrorismo. tratamento. Lembrando que é nessa primeira fase, porque a Tá em doença tra... já está instalada. Você tem um Exatamente. diagnóstico de fibromialgia ou de doenças autoimunes ou de doenças inflamatórias. A doença já está lá instalada, esses alimentos vão piorar toda a sintomatologia. Esse processo nutricional é uma fase de desintoxicação, de desinflamação, de aumento de imunidade. Até porque você está doente, você tem esse trauma. Vamos lá, eu tenho que viver esse processo. Então, a gente tira esses alimentos pró-inflamatórios, esses alimentos inflamatórios, para dar tempo, aumentar sua imunidade, desinflamar seu corpo, para que esporadicamente você possa consumir esses alimentos. Nosso intuito não é de jeito nenhum cortar a social ou quebrar sua memória afetiva com a relação com a alimentação. Ah, chegou o São João, eu vou para minha casa, eu lembro da pamonha, da canjica, eu não vou poder comer, vai. Só que aí você está vivendo um processo que é esse desinflamação. Tudo no seu momento. Então a gente precisa organizar tudo isso. Então vê só, a partir do momento que eu não sei o que eu vou comer, se eu tirar o leite, o queijo e tal, olha o tanto de opções que a Aline está dando para você se alimentar. Ovos, os carboidratos complexos, com índice glicêmico baixo, nesse primeiro momento. Até porque quando seu corpo estiver totalmente desinflamado, quando seu corpo tiver reparado os traumas, você vai conseguir fazer o jejum intermitente. Você só não consegue fazer o jejum intermitente porque seu corpo está inflamado, né? Você está para jejum e tem um corpo totalmente inflamado, você vai ter toda a sintomatologia, que é enjoo, dor de cabeça, se sentindo fraco, fadiga. Por quê? Sua energia está vindo através dos carboidratos ruins. Quando você está totalmente desinflamado, sua energia vem através da sua gordura. Então, é um processo. Primeiro, eu desinflamo meu órgão, que eu estou passando por essa que a gente está falando aí. Exatamente. E aí entram outras opções também. Eu sempre falo, né? Você falando aí desse período de reparo, a gente até sai, a gente posta, que faz as nossas exceções, mas você precisa ir em chamas, inflamatório que está muito exacerbado. E aí não adianta, gente. Eu sempre falo para os pacientes aqui, quando passam por mim, que é como se você tivesse com uma ferida aberta. E aí, quando você está com uma ferida aberta, você não expõe, né? A primeira coisa que o médico fala é não se expõe ao sol, porque para você não prejudicar a cicatrização, tem cuidado com a alimentação. E é como se você tivesse com um curativozinho ali e nada, você não pode pôr nada ali naquela ferida, porque vai infeccionar e vai atrapalhar a recuperação. Mesma coisa é quando a gente está fazendo esse reparo intestinal. Então, a gente evita os alimentos que podem gerar maior inflamação, até que a gente consiga reparar, tá? Curar essa feridinha, para você poder fazer exceções. E a gente ir melhorando também a tolerância, né? Tem pessoas que não toleram bem. Aprendendo a observar o seu corpo. Quando a gente fala em individualidade, é porque realmente existe individualidade, tá? Esses alimentos, realmente, eles, para quem tem fibromialgia, doenças autoimunes, que tem problemas intestinais, eles vão ter uma resposta, vão gerar uma resposta ruim. Mas também existem outros alimentos que podem, você pode ter uma hipersensibilidade. E isso, teu corpo, ele vai te mostrando, tá? Então, aí você
por exemplo, já retirou esses alimentos e ainda percebe que sente dor de cabeça, que tem problemas de pele e não tem uma melhora significativa da parte intestinal, aí você precisa também investigar se existem outros alimentos que você possa ter hipersensibilidade. Mas vamos voltar aqui para o cardápio que a gente estava montando. Falamos aí do café da manhã. E aí, porque se deixar, eu vou viajando, viu, Ricardo? Vou entrando em outros assuntos. Você tem que me puxar. Vamos voltando aí para o cardápio. Pula, Lanche da manhã. Quem faz lanche da manhã? Vamos lá. Pula. Mas, olha, vamos dar uma opção para quem está ainda querendo ganhar peso, por exemplo. A gente Entenda, tem não é as ganhar oleaginosas, peso, não é tá? ganhar peso que ela está falando, não é emagrecer tanto, tá? Porque essa alimentação não inflamatória não tem esse intuito total de que tem um diagnóstico, que são doentes, que precisam mudar a alimentação. Então, quando a gente muda essa alimentação, qual é a preocupação? Eu já sou magra demais e essa dieta não inflamatória eu vou emagrecer mais. E aí ela tem... Tem muita gente que fica. Tem muita gente que fica com essa questão assim, fica triste, né? A gente entende porque assim a parte também, por mais que a gente sempre trabalha isso com o paciente, dizer, olha, essa primeira fase, realmente a gente volta totalmente para a sua saúde, para recuperar a sua saúde intestinal, para recuperar a sua disposição. E numa próxima fase, a gente vai trabalhar essa parte de estética, né? Porque a gente precisa se sentir bem com o nosso corpo. Não vamos dizer que a gente não precisa, porque todo mundo quer se sentir bem com o seu próprio corpo, né? Se olhar no espelho e se sentir bem. E para essas pessoas que às vezes chegam aqui com o olho cheio de lágrimas, não quero perder peso, então... Tem a opção de você... Tem alimentos que têm calorias significativas e que não geram inflamação. Então, os carboidratos complexos a gente vai aumentando, né? E aí nisso aí que você precisa... Se você não tem um acompanhamento individual, você precisa ir percebendo. Eu quero ganhar peso ou eu quero perder peso? Quero manter esse pezinho que eu tô, quero ganhar um pouquinho mais? Então, aumenta um pouquinho mais esses carboidratos mais complexos. Faz esse lanche intermediário, se você quiser, com uma porção de oleaginosas, né? Castanhas. E ter um cuidado, eu vou dar fazer uma ressalva aqui com a questão das oleaginosas, de você ter um cuidado quando você for comprar, de comprar de lugares que você confie e que sejam muito novinhas, tá? Porque aquelas que ficam expostas por muito tempo têm um grande risco de contaminação por fungos. Então, as farinhas que ficam lá no supermercado muito tempo, além delas oxidarem, elas têm esse risco aumentado para a contaminação de fungos. Então, ter sempre cuidado, comprar sempre novinho. E aí, vamos pular então para o almoço. Diz aí, Ricardo, que você almoça todos os dias. Então, vamos dar como exemplo? Né? Mas eu tenho uma alimentação totalmente não inflamatória. Mas o seu almoço é de quem, está em tratamento. Né? Assim, tem fase. Eu sou praticante do jejum, amo o jejum intermitente, mas a gente está falando sobre isso agora. Então, sempre como uma proteína, legumes, vegetais, depende do momento em que eu esteja. Na grande maioria é isso. Outra parte, em outros momentos, eu uso carboidrato complexo. Eu não uso carboidrato simples em nada. Então, eu não como arroz, macarrão, sem nem foi a última vez que eu comi isso, né? Não me faz falta porque eu sou totalmente desinflamado. Eu brinco às vezes até assim com a linha aqui, que parece que minha refeição é sempre a mesma coisa, durante a semana é sempre a mesma coisa. Varia, né? Por exemplo, esse mês eu tô comendo espaguete de quê, Aline, aquilo? Espaguete de legumes exatamente. E só comendo com camarão, né? Mas eu sou praticamente a pessoa que é responsável aqui pela refeição dele. E sempre tem o que é geralmente a base. Legumes, tá? Que aí pode ser legumes cozidos, legumes a vapor, legumes assados, variar os tipos de legumes e acompanhar com a proteína. Então, Ricardo gosta muito de salmão, mas aí pode ser o filé de frango. E eu vou dizer outra coisa aqui para vocês, tá? Vocês que comem em casa, não é obrigado você comer o filé do peito de frango. Não é obrigado você comer só a parte mais magra ali da proteína. Você pode comer, fazer aquela galinhada que a gente chama, né?
a panela da galinha inteira e aproveitar tudo ali da galinha, todas as partes. Não tem problema nenhum fazer a galinha do modo tradicional, que fica até mais saborosa. Isso não é, de jeito nenhum, uma forma de consumo não saudável, tá? Então, pode fazer a proteína sem medo. O peixe também você pode fazer ao molho, você pode fazer assado ao forno com ervas, você pode acompanhar com os legumes. Então, basicamente, na hora do almoço, o que você vai priorizar, né? A gente está dando exemplo de refeições, são alimentos in natura. Eu costumo dizer aqui para os pacientes, para simplificar, são alimentos que não passaram por processamento, né? Então, chegou lá na feira do mercado, que tiver lá de legumes, de frutas, de verduras, você vai poder consumir. A gente só vai equilibrar as quantidades a depender de como é que está o teu aproveitamento dos carboidratos. Se você é uma pessoa resistente à insulina, se você é praticante de atividade física, esses carboidratos eles precisam ser equacionados, tá? Mas a parte das proteínas, não tem problema nenhum que vocês façam de uma forma de preparos diferentes, desde que não utilizem esses alimentos que a gente citou lá no início, né? Esses óleos refinados, margarina, não era nem para estar sendo vendida mais no supermercado, porque eu não sei por que ainda é vendida. Não sei como é que acontece de existir um selo de um órgão que é ligado à saúde cardiovascular e dizer que a margarina é um alimento que faz bem para o coração. Isso é o maior absurdo que existe na face da Terra. Eu não sei como é que isso passa por um sistema de saúde, de fiscalização. Falar um pouquinho aqui sobre essa primeira fase. A gente está na primeira fase, né? Que a gente está tirando os alimentos inflamatórios, que é o leite, o derivado do leite, o glúten, o embutido, e a gente precisa comer cuidado. Só que nesse primeiro início, principalmente para os pacientes que têm doença autoimune, pacientes que têm mais de uma doença autoimune, que sentem dores crônicas pelo corpo, seria interessante a gente tirar a carne vermelha por um tempo, tá? A carne vermelha aumenta o processo inflamatório, porque seu intestino já está com a desbiose, não consegue processar isso. Então o paciente não se sente bem. Ah, a carne vermelha faz mal? Não, não faz mal. O que está fazendo mal é o estado em que você se encontra, que vai potencializar esse processo inflamatório. Então, todo paciente que vem com doença autoimune, nessa primeira fase de retira carne vermelha também, tá? Você pode comer ovo, peixe, frango, até assim, se não tiver uma opção, é enlatado, mas assim, a sardinha, né, Aline? Dependendo da opção, exatamente, dependendo da situação, pode usar ele como da condição também que esteja o paciente, pode estar usando, mas aí a gente tira a carne vermelha por um tempo aí, para que o paciente consiga desinflamar o intestino, desinflamar o corpo e melhora muito essa questão da fase de dores crônicas. O peixe prioriza mais, o frango prioriza mais os ovos, que aí você vai se sentir muito bem nessa fase. Exato. Essa questão da carne vermelha, ela vai de encontro muito ao que eu disse ali no início, que todo alimento que você não digere bem, ele vai causar uma resposta inflamatória. Então, a maioria desses pacientes que chegam aqui para a primeira fase não estão com a saúde gástrica bacana. Então, o estômago não está funcionando muito bem, não tem a acidez necessária, a gente precisa trabalhar e regular isso. E o intestino também está naquele estágio que eu falei, mais inflamado e com a permeabilidade também comprometida. Então, esses alimentos que não são bem quebrados, bem digeridos, né? Entenda que o alimento ele precisa passar por todas as fases, chegar ao estômago, ser quebrado pelas enzimas, o estômago precisa estar super ácido para poder quebrar. Para quebrar a proteína da carne, o estômago precisa estar assim, numa saúde exemplar. Então, se a saúde do estômago não está exemplar, não tem acidez suficiente, tem muitas pessoas com hipocloridria hoje, né? Aí sente aquele refluxo, aquele mal-estar quando come, principalmente quando come carne vermelha, é porque não tem acidez suficiente no estômago. Então, se você está com esse comprometimento do sistema gástrico,
a carne vermelha vai ser extremamente inflamatória para você. Então, enquanto a gente não recupera, por isso que logo na primeira fase a gente tenta evitar mesmo, porque a gente sabe que o paciente precisa de uma reparação desse sistema gástrico para poder consumir esses alimentos sem gerar inflamação, né? Então, realmente priorizar na primeira fase o frango, o peixe e os ovos como fontes proteicas E aprender, minha animais, gente, a tá? desenrolar. E aí, Hidrato, perguntaram aí... doce é o que eu mais como. Mas de todo dia é uma coisa diferente. É a batata cozida, depois é a batata assada, é a batata com não sei quem em cima, é a batata com não sei o quê. Parece que eu tô Exatamente. comendo um prato totalmente diferente todo dia. E é batata do mesmo jeito, entendeu? E aí o povo vai Exatamente. acostumar. E existem tantos legumes, né? Tantos legumes, tantas hortaliças. A variedade é tão imensa. Às vezes a Ô, gente tem... Aline, É Aline, engraçado o que eu acho vamos assim, os fazer um dia, pacientes. eu, Oi. a Nutri na cozinha. Aí leva um cozinheiro, Isso, vai vamos. lá em Mas casa, é na sua leva o casa. cozinheiro. Vou fazer uma na sua casa. E aí, vocês gostaram da Eu, ideia? A gente vai você, a fazer isso, Nutri tá? lá em casa. A gente Vai vai ser pegar e um fazer uns programa pratos ao lá e fazer um vivo para cardápio. mostrar como é que faz. Nossa, isso é bom. Um Isso. reality. É. A gente vai fazer um Vamos pular reality, então né? para Tá. o jantar. Não, É vamos porque não lanche. faz Pode ser lanche, uma tá, gente? fruta Mas com é quem índice não quiser glicêmico perder baixo. Quais são as frutas do índice glicêmico baixo? goiaba, abacate, a polpa do coco é excelente, as frutas roxas, vermelhas, são super antioxidantes, tá? Então, eu sei que não é do nosso hábito muito, né? Mas o mirtilo, as frutas vermelhas, as frutas, as blueberries que a gente chama, né? As berries no modo geral. Então você pode fazer uma batida aí, por exemplo, com leite vegetal, coloca uma polpinha de frutas vermelhas. Outra coisa que eu vou dizer, que muita gente acha que é inflamatório e não é, tá? Para quem tá querendo desinflamar, que é super rico em antocianinas, que é o açaí, tá? Mas não é esse açaí que a gente encontra em supermercado. Mas eu vou dar uma dica para vocês, vou até fazer uma propaganda. Lá no ponto do açaí, eles vendem a barra, que é do açaí mesmo puro, que aí dá para você fazer uma batida com leite vegetal, tá? Com leite de amêndoas, com leite de coco. E você vai ter um aporte muito bom de calorias boas e também de super, super anti-inflamatório, tá? Chocolate amargo na hora também do lanche à tarde também é super bem-vindo. O cacau é uma excelente fonte também antioxidante, só que você tem que ter cuidado com a qualidade desse chocolate, né? Ele tem que ser sem açúcar, tem que ter um teor bom de cacau, não é aquele chocolate ao leite, não é chocolate com açúcar, é chocolate de verdade feito com cacau, tá? O cacau é que tem essas propriedades anti-inflamatórias. Então, se você gosta, também é uma opção de lanche, não tem problema nenhum, não vai te Pessoal, causar enquanto nenhum ela vai problema, tá? falando, Então, enquanto dizendo ela aqui, vai goiaba falando, prende vão me intestino. dizendo de onde vocês são. Aqui, qual cidade ou estado que vocês moram. Vão escrevendo aqui Vão só para eu interagindo. ter Ó, vou noção mandando a com setinha quem aí eu pros estou amiguinhos falando, também. da onde eu estou falando, pode ficar à vontade. Deixa eu só esclarecer o que Ana Patrícia falou aqui. Ana Patrícia falou que goiaba prende o intestino. Gente, uma fruta isoladamente, ela não tem esse potencial todo para fazer o intestino ficar preso, não, tá? O que você precisa investigar é qual a causa desse intestino preso, porque tem muitas causas, tá? Então, desde a hidratação, que a gente fala que é o primeiro ponto, mas a parte hormonal, deficiências nutricionais, magnésio, que costuma também deixar a pessoa muito constipada. Então, precisa identificar o que está gerando essa constipação. Ou se você tem uma hipersensibilidade mesmo a algum alimento que gera também constipação. Glúten, pessoas que são hipersensíveis a glúten, que insistem em consumir, geralmente tem muita constipação, tá? Alimentos processados também geram muita constipação, tapioca, enfim. Então, precisa avaliar tudo isso. E aí, como eu falei, sempre dá essa mesclada, né? Se você vai comer uma goiaba, coloca ali também algumas castanhas, coloca uma fonte de gordura, que o abacate entra muito bem aí nessa misturinha. E
a polpa do coco, que é excelente também, como Janta, uma fonte de pula pra gordura. janta. Vamos pra janta para fechar isso. Aí a gente faz outra live com a segunda parte. Jantar, vamos lá. Dá menos Vai dar trabalho. menos trabalho, né? Você Vai pode dar mudar a menos trabalho. proteína, por exemplo. Mas, Você pode mudar a geralmente, proteína. Se você comer a batata doce, você pode fazer o isso. inhame. Você pode fazer uma sopa. Você pode fazer uma sopa com legumes e colocar os legumes e a própria raiz. Então, se você gosta, você vai colocar uma porção ali, por exemplo, de batata doce. Eu amo sopa e amo sopa de legumes. E aí eu pico às vezes uns pedacinhos de batata doce. Para mim, essa misturinha de salgado com doce é uma delícia e eu costumo fazer isso. Mas sabe o Acho que é que o pessoal vai muito gostar interessante. mais? Que pode E você também. pode fazer A galera gosta de comer, que tá? Não é desinflamado, não. Então, uma macaxeirazinha. Uma tem que se macaxeirazinha informar. com... mas nessa Com primeira fase a gente galinha. tirou a carne, né? Nessa primeira Uma fase a gente tirou delícia, a viu? carne. A galinha Não, guisada, a galinha exatamente. guisada, que a Nossa, gente chama aqui galinha sensacional. guisada. Aquela galinha que eu como é a guisada, que chama, a Muito galinha de bom. panela. Gente, eu sou viciado na galinha. É, isso. Eu não troco um prato de galinha por um prato de lagosta de jeito nenhum, nem a É muito bom, de né? verdade mesmo. É muito bom. E aí, É muito bom, é muito bom. aí se você Que é comer uma batata justamente doce, o que eu se tava você falando, de comer uma preparar a a galinha batata toda, né? doce, você pode comer o inhame. Como é aquele negócio que é sem sabor que eu não gosto? Que é parecido com... É o inhame, a macaxeira. É o inhame, exatamente. Não tem sabor, né? O que eu tô falando é a macaxeira. Inhame. Oh, não é aquele negócio que é sem sabor. Tem gente que ama o A inhame. Minha mãe macaxeira, é batata apaixonada por doce. inhame. Então, você vai mudando, Eu mesclando. também prefiro macaxeira e batata doce. Pode falar. Mas tem gente que gosta. Gente, olha só. É porque a gente realmente costuma não ter o hábito, mas quando você consegue ter uma limpeza do seu paladar, você começa a perceber e a ter prazer nesses alimentos mais naturais. Às vezes tem gente que vira assim o olho e diz, meu Deus do céu, se sente perdido porque tem que tirar, às vezes, esses alimentos que são pobres, super pobres, né? Um pão, o que um pão tem de nutriente, minha gente? O que uma tapioca tem de nutriente? Não tem nada de nutriente. Só tem carboidrato, tá? Então é só energia que na maioria das vezes as pessoas, né? Vou citando que as pessoas não gastam, não tem necessidade daquela energia toda, e aí vai acumulando, gerando processo inflamatório. Então, a gente precisa pensar no alimento como uma fonte de nutrientes, tá? Claro que em alguns momentos a gente vai ter o consumo de alimentos como comfort food, né? Como o Ricardo falou, uma memória afetiva, né? Que você gosta de um bolinho. Quem não gosta de um bolinho? Mas, na maioria das refeições, a gente tem que pensar que a gente está fornecendo nutrientes para o nosso corpo. E a nossa alimentação, ela é em si uma terapia, tá? Ela é uma terapia nutricional. E a gente precisa ter esse interesse em... Se você ainda tem aquele paladar infantil, porque o que chega aqui de gente... Teve uma menina que perguntou ainda agora aí, Ricardo, se podia tomar Yakult. Yakult, minha gente, pelo amor de Deus. Se você quer tomar probiótico, você manda manipular. Então, faz um probiótico de vergonha, né? Que você vai tomar sabendo realmente as cepas que tem, sem açúcar, sem leite. Mas Yakult é alimento, não é alimento para você estar consumindo, tá? Tudo que você for consumir, pensa um pouquinho, diz, será que vale a pena realmente ter todos os dias aqui na minha rotina alimentar? Ler, né? Tem um hábito de pegar assim, só por curiosidade, o que eu tô colocando aqui no meu corpo? Quando você vira ali o rótulo, não vai, eu sempre digo aos pacientes, não confia no que está na frente do produto, porque na frente do produto eles estão querendo te enganar, eles estão querendo te pescar, né? Quer vender. Vai ali no rótulo, no verso do produto e vê lá a lista de ingredientes, que ali vai estar a verdade para você. Então, viu um monte de nome esquisito, açúcar em primeiro lugar, leite. Então, você já sabe que o alimento não é interessante para você. Então, não é interessante para a tua rotina. Não estou dizendo para você não consumir uma vez na sua vida perdida, se você gosta. Mas para todos os dias que você está consumindo,
é Então, realmente não lembrando uma querer ter coisa, saúde, tá o bom? que é que a gente está falando? Onde foi que nós paramos? Tudo. Qual é a dica que a gente está dando? Como é que você vai ter mais qualidade de vida? Eu começo a tirar os alimentos que são inflamatórios, que são pró-inflamatórios. Começo a suplementar. Aí a Tecure, né, com os suplementos básicos e necessários que todo mundo deveria suplementar, que combate a inflamação, que gera energia, que ajuda a parte metabólica e energética do seu corpo, que são os minerais essenciais, que são as vitaminas essenciais para dar saúde física, saúde emocional, para que você se sinta bem com você mesmo, para que você tenha energia física e energia emocional. Lembra que eu falei para vocês em outras. O básico funciona. O básico funciona. Ah, doutor, aqui na minha região não tem um médico funcional integrativo. Ninguém trata a causa real do problema. Ah, na minha região não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, não tem o quê? Mora num país onde a medicina é muito medicamento tratar a raiz do problema. O pessoal vai entupir vocês de medicações sintéticas, de medicações controladas. Então, o que é que você precisa fazer? Primeiro ponto, eu não me sinto bem, eu tenho um diagnóstico. Tá, mas eu não sei o que suplementos básicos necessários que todo mundo deveria suplementar. Tem uns suplementos que são eficazes na ansiedade, na depressão, na insônia. Tem os suplementos que são eficazes lá na fibromialgia e nas doenças autoimunes. Tem tudo já muito formado e elaborado para vocês. É só pesquisar, ver lá tudo e conseguir. Então, o que é que eu preciso fazer? Tirei a alimentação inflamatória, suplementei, tomei a água com sal integral, que eu falo muito sobre isso. Gente, se eu postasse os resultados que eu tenho aqui, a gente não posta, eu e a Aline, porque eu fico com o pé atrás, né? Porque a medicina funcional ela é muito perseguida ainda, né? Tipo assim. E é tanto resultado assim de paciente aqui que é uma coisa incrível. E a água com sal integral já faz parte da nutrição. A gente já passa para todos os pacientes. Então vão pegando essas dicas, vão fazendo realmente, vocês vão começar a sentir, né? Que o paciente que começa a fazer tudo isso, ele começa a sentir, oxe, eu não estou mais cansado, eu não estou mais fadigado, eu não estou tão estressado, a ansiedade não vem mais. Quando você começa a mudar seu estilo de vida, quando você começa a desinflamar seu corpo. Então tá aí. Essa é a informação. Então, mais ou menos, vocês já aprenderam quais são os alimentos inflamatórios, retira da primeira fase. E aí depois a gente vai colocar lá na frente outra live para falar a parte de introdução, que é que vocês podem introduzindo aos poucos para que fique uma coisa mais confortável nutricionalmente, tá? Isso mesmo, Ricardo. Falou muito bem. A gente tá tentando ao máximo, né, levar essas informações de qualidade para vocês, para que vocês consigam sair dessa caixinha, né, que muitas vezes tem uma visão muito estreita do que seria uma alimentação saudável, do que seria a saúde, né? E é isso que a gente está tentando levar para vocês. Espero que a gente esteja conseguindo levar essas informações, que vocês estejam compreendendo bem tudo isso. Fiquem. Vai abrir aí para algumas perguntas? Como é que vai ser? O Instagram vai derrubar, já vai fazer 1 hora já, né? Então, a gente vai Vamos, encerrando por aqui. Já espero que tenha ajudado, né, bastante aí vocês. E vamos marcar. vamos A marcar gente outra, vai né? Vamos combinar marcar em nosso estar reality aí aqui. lá na sua cozinha. Tentar ajudar, né? O intuito maior é tentar ajudar, fazer com que vocês não façam parte da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, que não é só a questão de viver, né? Não é a questão de sobreviver. Você precisa viver, mas com qualidade, né? Você se sentindo bem com você, você sabendo lidar com sua rotina sem gerar tanta ansiedade, irritabilidade. As pessoas estão cada vez mais doentes, mais dependentes dos medicamentos. Parece que virou um hábito, um costume, não está bem, né? E isso aí é tudo o corpo dando sinais e sintomas para dizer, ei, você precisa mudar sua alimentação, você precisa suplementar
esses minerais, essas vitaminas não existem no seu corpo, seu intestino está inflamado. Como a gente mora nesse país atrasado em relação a essa medicina convencional, aí é só medicação, é só sofrimento, aí o paciente fica frustrado, né? Aquela sensação, não estou me sentindo bem e tem uma vida toda, uma rotina toda para lidar. Não consegue, né? Então, Uma exatamente. Então sacola de vamos evitar remédio. isso. O intuito da marca Tecure é levar qualidade de vida, é levar longevidade, é ter remissões de doença, é fazer com que o paciente realmente se sinta bem. Um projeto lindo aí, a gente já está começando com essas lives, com tudo, e eu estou muito feliz por ser um dos participantes, a Aline também, e fazer parte de tudo isso que está acontecendo. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, tá?